Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora, Fernando falando. O Boletim das Apostas hoje é direto aí pro sul do país, o sul do Brasil, com as decisões que vão acontecer no Campeonato Catarinense, no Campeonato Paranaense e o Grenal, que decide o segundo turno do Gauchão. Então vamos lá para o Campeonato Catarinense. Primeiro, a disputa contra o rebaixamento entre Concórdia e Tubarão. Concórdia venceu por 2-0 o jogo de ida, agora atua em casa e pode até perder por 2 gols de diferença contra um Tubarão que está bem desfalcado, assim, não desfalcado, tá bem em situação bem complicada, né? Já tinha conversado com o Renato sobre isso em um dos vídeos aqui do canal, ele é de Santa Catarina, e falado da situação do Tubarão até para a chegada da Série D. Então, nesse jogo, vejo o valor aí, handicap asiático, menos 0,75 para o Concórdia. Ou até esperar ali a vitória do Concórdia passar ali de um valor de 1,70, voltar, né? Porque ela estava em 1,72, caiu bastante, ver se o mercado consegue passar isso para nós. Nas semifinais, vamos primeiro aqui para o jogo entre Criciúma e Chapecoense, o clássico. O Criciúma perdeu o jogo de ida ali por 1-0 na Arena Condá, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para levar essa partida nos 90 minutos, né? E em caso de vitória por 1 gol de diferença, leva o jogo para os pênaltis. O grande problema aí pro Criciúma o Carlos a possível ausência aí do Carlos, né? Do Carlos César, que é o principal jogador do time, homem das bolas paradas, artilheiro, joga tanto da meia, lateral, camisa 10 da equipe, e já foi desfalque no jogo de ida, deve ficar fora aí dessa partida. Esperança, o Jean Dias, que entrou bem no time, foi um dos reforços aí dessa parada, e pode ser um ponto aí de diferença aí para a equipe. A Chape chega tranquila, cresceu muito sob o comando do Humberto Louser, eliminou já o Avaí na fase anterior, então chega com uma casca, e tem como baixa o Alan Ruschel, né, que foi o capitão do jogo de ida e não vem para essa partida de volta. Acredito aí em favoritismo da Chapecoense, e esse handicap asiático 0.0, que devolve a aposta em caso de empate, tem valor aí para o time visitante. O Brusque também é bem favorito contra o Juventus. Juventus, muito problema para o Jorginho. O Jorginho tenta repetir aquilo que ele fez contra o Figueirense, que perdeu o jogo de ida por 2-1, foi lá e goleou no Orlando Scarpelli por 4-1, mas pega um Brusque que é muito mais sólido, né? O Brusque, para mim, é um dos grandes favoritos aí do título. Com a saída até do Avaí, ali, ele é o principal time para conquistar essa taça. Tem a fase muito boa do artilheiro Edu e também do meia Thiago Alagoano. Acredito em vitória do Brusque, até paga um valor bem legal para essa vitória aí do quadricolor. Indo agora para o Campeonato Paranaense. O Coxa, né, o Coritiba precisa reverter a vantagem do Atlético. Fez um bom jogo na Arena da Baixada, mas tomou um gol no finalzinho, aos 45 do segundo tempo ali. O Atlético conseguiu fazer um gol, abriu uma vantagem e agora joga por um empate ali no Couto Pereira para ser tricampeão estadual. Caso o Coritiba vença por 1 gol de diferença, nós teremos a decisão por pênaltis. E 2 gols de diferença aí do Coxa, a partir de 2 gols, ele leva esse título nos 90 minutos. O que eu vejo aí? Cara, se o Coritiba repetir o que ele fez no primeiro tempo, ele tem boas chances de vencer, mas ele precisa acertar o gol, né? Ele precisa fazer gol, não adianta ter o domínio, ter pressão, ter tudo ali e não conseguir decidir. Nesse jogo, o Rafinha precisa aparecer mais no jogo, e o Coxa tem 2 dúvidas aí que podem mudar até o panorama do jogo, que é o lateral Patrick, que é um cara muito importante do ponto de vista ofensivo, e o Matheus Galdesani, que dá essa saída de bola para a equipe do Eduardo Barroca. Para o lado do Dorival Júnior, ele não tem o Bissoli, não deve ter o Bissoli, que teve um edema na coxa, e deve optar pelo Vitinho. O bom pro Atlético nesse caso é que ele vai poder utilizar a velocidade do Carlos Eduardo e do Nicão, e deve ter espaço para isso. Fora o Marquinhos e Gabriel, o Léo Cittadini ali chegando, o Atlético com espaço pode ser mais perigoso do que foi nessa primeira partida. Mas de qualquer forma aí eu vejo o handicap asiático 0.0, lado aí do Coritiba,
muita gente falando, não, o valor é do Atlético, mas eu gosto assim do Coxa para esse jogo. Acredito que eles não vão querer perder em casa para o maior rival às vésperas do Brasileirão. E chegando no Grenal 426, né? Esse daí não decide um título, mas mantém um dos dois na briga pela conquista do Gauchão para decidir contra o Caxias na final. O Grêmio, para mim, assim, vem um pouco acima, apesar da partida muito ruim contra o Hamburgo. O Grêmio abriu 2-0 rápido, aí tomou empate em 2-2, fez 3-2, tomou 3-3 e no finalzinho aproveitou uma atrapalhada lá da defesa do Hamburgo para fazer 4-3 com o Luciano. Para esse jogo, o Renato deve optar ali pela mesma equipe que vem mantendo, apesar de falarem que ele pode tirar o Jean-Pierre e colocar o Lucas Silva. Acho difícil isso. E ele tem uma dúvida na lateral direita, né, que é o Vitor Ferraz, que está lesionado. E se ele sair, segue o Orejuela ali por aquele lado, não muda muito. Everton Cebolinha, que está de saída para o Benfica, ia, não ia, vai jogar, não vai jogar. Segundo ali as fontes do Tricolor, ele vai para esse jogo. Pode ser das últimas partidas dele aí com a camisa do time. E é uma peça importante. Vamos ver se ele está concentrado para esse jogo, se ele faz aquele jogo. E na frente o Diego Souza é um ponto muito importante, né? Ele tem sido um cara bem decisivo ali na frente para o Grêmio. O Inter chega muito pressionado para essa partida. O Koldé enfrentou o Grêmio 3 vezes essa temporada. Não conseguiu fazer gol, perdeu 2, empatou aquele da Libertadores, que foi aí na arena do Grêmio mesmo, né? Isso é um ponto interessante. Os jogos voltaram para Porto Alegre após toda aquela polêmica. Então, eu vejo que é um jogo under novamente. Jogo para menos 2 gols asiáticos aí. E o favoritismo segue com o Grêmio. O Grêmio é um time mais pronto, digamos assim, chega mais leve, mas o Inter chega com a pressão, né? Vem com muita pressão. Tem a falta do D'Alessandro, que foi punido ali. O D'Alessandro foi punido e não deve nem ficar no banco de reservas. O Inter está tentando recorrer dessa decisão para ver se o Dale vai para essa partida. De qualquer forma, ele não deveria começar o jogo. Deveria apostar no Thiago Galhardo, Bosquilha e Marcos Guilherme pelos lados, Edenilson ali pelo meio. Musto ou Rodrigo Lindoso devem ser o primeiro volante. Paulo Guerreiro, que ainda não marcou em Grenal, ele até marcou, acho que na decisão por pênaltis, mas nunca marcou com a bola rolando. Caso ele não faça ali outro gol, ele sabe que começa a ser pressionado, questionado. O Inter apresentou um futebol muito bom contra o Esportivo, até deu razão às reclamações do Eduardo Koldé sobre os gramados assim que ele enfrentou. Então, cara, esse vai ser um jogo muito interessante, muito legal. Acho que um dos melhores para se assistir nessa quarta-feira. Vejo ali o menos 2 gols asiáticos como a linha de valor. Em caso de empate, teremos decisão por pênaltis. Eu acho que tem chances enormes aí de ir para os pênaltis. Então, esse é o pensamento que eu tenho para essas decisões estaduais dessa quarta-feira, beleza? Deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não conhecia aqui e vai seguindo ali. São sempre dicas e visões assim para apostas, então fica de olho aqui no canal, beleza? Um abraço, pessoal!